Olá a todas as pessoas. Essa comunicação faz parte de uma pesquisa em construção no programa de pós-graduação em design na Universidade Anhembi Morumbi, em nível de mestrado, orientada pela professora doutora Mirtes Marins de Oliveira e iniciada em 2021. Pesquisa pretende investigar o design expositivo e os processos curatoriais que operam na Casa Museu Ema Klabin, a partir da análise da exposição Mesa Exposta, realizada periodicamente desde 2014. A Casa Museu Ema Klabin, catalogada na tipologia Casa Museu de Colecionador, é a antiga residência da colecionadora Emma Gordon Klabin, 1907-1994. E abriga uma coleção reunida por quase 40 anos, que abrange diversas categorias de objetos: artes visuais, etnográficos, livros, mobiliário, tapeçaria, artes decorativas. A proposta curatorial institucional de Paulo de Freitas Costa expõe a coleção em ambientes preservados a partir de um registro de casa e apresenta um design expositivo que evidencia práticas da antiga casa e intui gostos particulares da colecionadora, em um edifício de elementos clássicos modernizados, denotando elementos privados de uma domesticidade aparente, ao mesmo tempo exibida em um espaço museológico público. Objetos com diferentes origens, funções, tempos e estilos são exibidos em um sistema expositivo que concorre para construir narrativas decorrentes das contaminações que a proximidade e a distância entre objetos com diferentes biografias provocam em espaços que, por si, já carregam narrativas pré-existentes. Tal premissa curatorial e a compreensão dos objetos em uma perspectiva da cultura material justificam a percepção de um espaço profícuo para a pesquisa do design expositivo. Ancorados no professor Ulpiano Bezerra de Menezes, podemos definir cultura material como a expressão que abarca toda forma de apropriação social sobre o universo físico. O artefato é componente fundamental, presente em todo o segmento do meio físico, mas é parte de um processo muito mais amplo, ao qual denominamos cultura material. O professor e antropólogo José Reginaldo Gonçalves aponta que, a partir da década de 1980, os objetos materiais passam a ser compreendidos em uma dimensão museológica como peças preservadas em coleções, museus, arquivos e patrimônios culturais. Dessa forma, o entendimento acerca dos processos de apropriação e colecionismo aos quais os objetos sofreram principalmente por parte das sociedades ocidentais concorre para que sejam pesquisados e refletidos não apenas como partes funcionais e significativas de contextos sociais, rituais, cosmológicos e políticos específicos, mas com um foco estratégico que irá considerar a dimensão social, política, institucional e epistemológica resultante dos processos de apropriação e colecionismo. É preciso considerar o, o caráter mnemônico dos artefatos. Os objetos constituem-se como vetores de memórias, carregam significados a eles atribuídos. Para o professor Rafael Cardoso, com a passagem do tempo surge a memória, que é a experiência mutável transformada em qualidade estável. O que importa é lembrar que tudo é passível de mudança no tempo, inclusive os significados que associamos a qualquer objeto. Os museus são, por excelência, instituições de preservação de aspectos que tangem os significados e as experiências dos e com os artefatos. Os artefatos pertencentes à coleção de uma casa-museu suscitam uma memória carregada de muitas experiências. E a esse arcabouço somam-se as experiências dos visitantes,
com formas próprias de sistematizar e criar linguagens para armazenar, vivenciar e expressar essas memórias. Nesse contexto, o design expositivo se encontra na convergência entre os campos da museologia e da cultura material, e define a relação entre sujeitos, objetos, estruturas e ideias na materialidade de uma exposição. A sala de jantar, um dos cômodos sociais da Casa Museu Ema Klabin, pode ser acessada tanto pela galeria, passagem obrigatória dos visitantes da casa e agora do museu, quanto pelo salão, espaço que funcionava como sala de visitas na condição de casa. É um espaço iluminado com 4,80 metros por 5,30 metros, com uma ampla porta de vidro que acessa um pátio externo. Esse, ausente na planta original, foi inserido para que, como os outros cômodos, também tivesse uma vista natural. Assim, recebe plantas tropicais e uma fonte italiana do século XVIII. Utilizada com fins diplomáticos e sociais, a sala mantém na parede, à direita de quem entra pela galeria, uma porta camuflada pela qual se acessava a cozinha e as áreas de serviço. Hoje, recepção do museu. Podemos observar uma coleção de pinturas do barroco flamenco e do modernismo. Predomina na coleção da sala de jantar obras do gênero natureza morta e temas relacionados. Não só nas pinturas, mas também podemos ver no lustre de cristal em estilo Luís XV, francês do século XIX, que é todo formado por peças de cristal em forma de frutas. Em cima do aparador, um conjunto de porcelanas provenientes da Companhia das Índias Orientais, China, século XVIII, dinastia Qin. A presença do barroco brasileiro é predominante e faz parte do discurso modernista como estilo genuinamente brasileiro, e presença marcante em boa parte das coleções privadas brasileiras. A exposição Mesa Exposta exibe em cada edição uma curadoria que reúne itens dos serviços de jantar, presente no Núcleo de Artes Decorativas, um dos maiores da coleção, atualmente com 491 peças catalogadas. A exposição articula conteúdos sobre os serviços de jantar e promove, por meio das narrativas curatoriais, não apenas a evocação das memórias da casa, mas também o desenvolvimento de novas narrativas curatoriais, que oportunizam a exposição de itens da coleção que não estão presentes na exposição permanente. Um elemento muito importante da exposição é o caderno de recepções, no qual a anfitriã descrevia todos os eventos, registrando convidados, planejamento, organização, os pratos que seriam servidos, as bebidas, o serviço de mesa que seria utilizado, as toalhas e um mapa de mesa com os lugares demarcados para cada convidado. Esse documento possibilita traçar um panorama acerca das relações sociais e políticas com as quais a colecionadora e sua coleção estiveram implicados. O conjunto expositivo comunica com viés documental aspectos observados na trajetória dos objetos, descrevendo seu contexto de uso, muitas vezes muito diferente do contexto com o qual ele foi produzido. Aqui, podemos nos referenciar na questão da reencenação, pesquisada nas práticas e poéticas da arte contemporânea, que apresentam eventos históricos, obras icônicas, movimentos artísticos e políticos como ponto de partida para a criação de novos significados e pontos de vista, segundo a professora e pesquisadora Priscila Arantes. Aqui pode ser colocado em paralelo ao campo do design expositivo para refletirmos sobre esse contexto específico. A exposição
em certa medida, recria uma história por meio da visualidade construída e da articulação entre os objetos, o espaço e o suporte expositivo, no caso, a mesa de jantar. Partindo de tal premissa, podemos transpor ao campo do design expositivo, refletindo acerca da exposição mesa exposta, que dialoga com a domesticidade recriada e a ficcionalidade da narrativa que é construída pela curadoria. Nesse sentido, a exposição e o seu caderno de recepções são registros fundamentais para a pesquisa curatorial, capaz de desdobrar narrativas por meio de processos de seleção que se materializam em uma forma expositiva singular e que cria reverberações no âmbito de um espaço museológico que se destina a ser um espaço museológico público. Muito obrigada.